programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais, numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Boa tarde, meu querido e minha querida ouvinte aqui da Rádio Elite FM. Eu quero agradecer desde já a você, querido ouvinte, por todas as quartas-feiras estar aqui nos ouvindo e principalmente por nos permitir entrar aí no teu lar com todo o teu carinho, aí no teu escritório, no teu trabalho, onde quer que você esteja, sempre nos recebendo com esse carinho e participando aqui do nosso programa. É com muita alegria que eu continuo convidando a você para estar aqui, passando uns momentos aqui conosco pela Rádio Elite FM. Estamos ao vivo. Quero agradecer a você, também de outros estados que sempre participam aqui do nosso programa. Você aí de Pernambuco, você aí da Bahia, você também aí do Ceará, que sempre nos enviam umas mensagens lindas a todos vocês. Quero enviar um beijo muito grande para minhas amigas aí, para você, Fabiane do Maranhão, de São Luís do Maranhão, a você, Socorro, esse Maranhão, essa ilha tão linda, São Luís, que sempre me recebe com tanto carinho, enfim, a vocês de outros países também, de Portugal, os ouvintes de Portugal que nos enviam sempre as mensagens, também o Ricardo, que nos enviou uma mensagem tão linda da Inglaterra, de Londres, do Emirado Árabe, enfim, de todos os lugares aí. Nós queremos estar unidos bem pertinho de você, aqui pela Rádio Elite FM. Quero também convidar a você para participar pelo WhatsApp, ao vivo, aqui pelo número 998709182. Mande as suas mensagens, porque hoje o nosso programa vai falar de um tema importantíssimo, de um assunto muito interessante que todos nós precisamos conhecer melhor. Bem, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida ouvinte, que você tem um papel importantíssimo aqui para o nosso programa e também para a Rede Elite. Por quê? Porque há 10 anos a Rede Elite desenvolve, através da comunicação, uma grande aproximação entre as pessoas. Por isso, fique aqui bem pertinho de nós, nos momentos que nós vamos passar aqui muito agradável, nessa tarde aqui em São Paulo, uma tarde bem quentinha, o verão já está chegando e novos tempos estão chegando também. Um beijo para vocês, vamos dar início ao nosso programa, porque nós temos aqui hoje uma convidada muito especial. Eu quero falar que ao longo das nossas vidas nós temos muitos sonhos. E nós trabalhamos muito, nos esforçamos muito para conquistarmos os nossos sonhos, para conquistarmos o nosso patrimônio. Muitas pessoas pensam que patrimônio é algo assim somente para milionários. Só milionários podem ter muitas coisas, só milionário faz herança, só milionário... Não é bem assim. O patrimônio é tudo que nós conquistamos no decorrer da nossa vida com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com as nossas economias financeiras, com os nossos sonhos, muitas vezes nos privando, inclusive, de fazer muitas coisas que nós queremos para conquistarmos outras coisas.
nós estudamos, cursamos uma universidade, qual é o nosso sonho? Não, eu preciso ter uma casa, eu tenho uma empresa, e nós adquirimos assim, vamos adquirindo o patrimônio, que é a soma do nosso trabalho, é a soma de tudo que nós conquistamos no decorrer das nossas vidas. Só que mesmo com todos os planejamentos financeiros, é impossível não passarmos por alguns imprevistos na nossa vida. E para isso nós temos que ter sim um planejamento, haja vista o que nós vimos aí com a pandemia. Isso tudo que ocorreu nos ensinou muita coisa. E para bater um papo aqui sobre esse planejamento financeiro, eu tenho aqui uma amiga extremamente simpática, uma advogada de talento, olha, uma mulher empoderada, viu? Muito bonita. Uma advogada, gente, que há 11 anos ela tem um escritório, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Esse escritório participam pessoas, advogados de vários segmentos do direito, mas ela tem uma especialização muito grande em planejamento familiar. Eu quero apresentar a você a minha amiga, doutora Palmira, e é um prazer recebê-la, minha querida. Eu te agradeço muito por tirar um tempinho de todo esse escritório. Fale um pouquinho com os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco no nosso programa. Boa tarde, eu estou aqui hoje muito feliz. Eu agradeço muito mesmo o convite, porque é importante a gente poder passar um pouquinho do nosso conhecimento, né? É muito importante nós podermos ajudar outras pessoas a resolver os seus problemas e os seus dramas pessoais, né? Então eu quero aqui agradecer muito e desejar a todos vocês uma boa tarde, um bom programa. Aproveitem bastante. E eu quero também agradecer toda a minha equipe e uma pequena correção. O meu escritório tem 22 anos. Então eu quero agradecer a toda a nossa equipe, né? O Dr. Tiago, doutora Neide, doutora Cláudia, o doutor Gabriel e Dr. Macedo, todos que trabalham conosco, que é uma equipe realmente muito animada, muito dedicada e muito, como eu posso dizer, eles estão muito trabalhando afinco no interesse realmente dos nossos clientes. Que bom! Parabéns, meu amor. Eu também cumprimento a todos os advogados que trabalham com você no escritório, porque é uma dedicação constante, não é, minha amiga? Com certeza, Mas muito. antes de nós começarmos as nossas perguntas, que eu também tenho um interesse muito grande e eu quero parabenizá-la e oferecer uma música aqui aos nossos ouvintes, uma música muito bonita. Agradeço a você, Cris, ao Cancan também. Vamos lá, ouvir a nossa música, Trem Bala. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A
gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento Rádio Elite, se compartilhar. a grife da música. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. 24 horas no ar. Rádio Elite e você. Tudo a ver. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Estamos aqui na nossa Rádio Elite FM, ao vivo. Você que chegou agora, ligou agora a tua rádio, teu celular. Nós estamos aqui conversando sobre planejamento familiar com a doutora Palmira. E eu quero fazer muitas perguntas a ela, porque nós já estamos recebendo aqui muitas perguntas. E eu quero te perguntar, doutora, o que significa planejamento sucessório? Então, planejamento sucessório é o que todos nós já devíamos ter aprendido. É tudo aquilo que nós conseguimos durante a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa luta. Nós temos que nos planejar, porque um dia nós não vamos mais estar aqui, né? Então, nós temos que deixar isso para os nossos filhos, que são realmente as pessoas, a causa pelo que nós trabalhamos tanto. Verdade. Então, nós temos que organizar e deixar tudo para eles. Tudo documentado, tudo bonitinho, para eles não terem maiores problemas. E não necessariamente nós podemos falar que nós nos planejamos somente para os filhos. De repente, nós também não temos filhos e também queremos planejar para que alguém dê continuidade àquilo que nós fazemos já com sucesso. Sim. Não é? E transmitir para alguém para continuar, dar continuidade à nossa história, não é, doutora? Sem dúvida, porque nem sempre os nossos herdeiros são apenas os nossos filhos, né? Sim. Às vezes são pessoas queridas, pessoas amadas, que nós respeitamos e amamos. Às vezes são sobrinhos, não importa quem seja, mas são pessoas que a gente quer deixar o nosso patrimônio para dar sequência àquilo que nós construímos. Sim. E, doutora, o que é um inventário? As pessoas falam muito de inventário, não, mas o inventário, o que é, na verdade, um inventário? O inventário é um processo judicial, Sim. onde quando nós não estivermos mais nesse mundo, as pessoas que vão nos suceder, eles herdarão tudo aquilo que nós construímos. Então, eles têm que entrar com um processo judicial na justiça, para que o juiz depois diga, né? Bom, a partir de agora, isso explicando de uma forma bem mais simples, né? Sim. Porque tem todo um processo. Esse processo é muito demorado, muito mesmo. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui, doutora, da Renata de Alphaville. Ela está perguntando exatamente isso. Por que demora tanto para fazer um inventário? Bom, primeiro porque tem muita documentação exigida, tem certos... depende muito também da agenda do juiz. O nosso judiciário, ele não está ainda totalmente pronto
né? Pronto, assim, com pessoas, né? Com pessoas humanas para estarem fazendo isso rápido. Então, são muitos inventários para que o juiz possa decidir e resolver e dar realmente um final para esse inventário, porque o final dele é realmente a partilha, onde você vai ter que pegar esse documento, registrar no registro de imóveis, Sim. quando então esses bens passaram para o seu nome. E são muitos detalhes, não é, São muitos doutora? detalhes. Durante o inventário há muitas brigas, intrigas familiares. Tem Muita concordância, muita discordância. Muita discordância. Entre as partes. Às vezes são muitos herdeiros, entram brigando, entram com outro advogado, não concordam. Sim. Então, realmente, é tudo muito demorado. É por isso. E também a Edna do Ipiranga está nos perguntando aqui, é possível, doutora, fazer um inventário parcial? Depende. Parcial, eu precisaria saber exatamente o que ela quer dizer com parcial. Porque o inventário ele tem que ser tudo. Sim. Né? O que pode ocorrer é que você hoje desconheça algum bem que a pessoa tenha deixado. Então, ele não vai ser total, mas assim que você descobre, você tem que trazer esse bem, reabrir o processo para fazer uma nova divisão. Sim. Agora, eu tenho uma pergunta muito particular, é uma pergunta minha. Pode fazer. Porque nós mulheres, a gente não é fácil, né, doutora? Não. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem se preocupa mais com o planejamento familiar, o homem ou a mulher? Olha, eu posso te dizer que os dois se preocupam, mas quem dá realmente o pontapé inicial e pega no pé é a mulher. Ela é que corre atrás, o homem vai procurar saber, mas ele é muito procrastinador, ele fica esperando para depois, a mulher não. A mulher, ela fala, vamos fazer agora, temos que fazer já, não podemos esperar mais. Ela manda mesmo, né? Sim, a mulher está sempre ali, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Quem planeja mais numa casa? É o homem ou uma mulher? Precisa ver, né? Então, o homem deixa falar, amanhã eu faço. Depois eu resolvo. A mulher mesmo. não, quando ela fala hoje, assusta todo mundo. É por isso que os homens falam que a mulher fala demais, né? Mas ela vence pelo cansaço. Mas a gente não fala demais, a gente simplesmente fala o que é real. Ela vence pelo cansaço, ela pega no pé mesmo e faz a coisa acontecer. Mas outra pergunta, é necessário, doutora, promover sim ação de inventário? Sim, porque se você não promover essa ação, você nunca vai poder passar esse bem para o seu nome. E até o dia que você quiser vender, você não vai conseguir vender. Entendi. Então, digamos assim, falece uma pessoa, todos os bens estão em nome daquele casal, em nome de uma só pessoa, lógico, serão transmitidos para os herdeiros, sejam quem for. Eles promovem a ação de inventário, levando os documentos todo ao inventário para depois ser reconhecido que de fato e de direito é propriedade deles. Senão ninguém vende, é isso? Não, exatamente. Doutora, aqui o Rodrigo do Tatuapé está perguntando por que o imposto sobre o inventário é tão caro? Eu posso te dizer que aqui no Brasil, ele ainda não é tão caro. Fora do Brasil, em outros países, é muito maior. O Brasil, em relação a esse imposto, ele é um país que, posso dizer que ele é uma mãe, que ele ainda cobra barato. Embora seja assim, eu concordo plenamente, que é muito caro. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é 40%, na Europa é 40%, no Chile é 25%. Não que eles punam as pessoas, mas eles fazem isso para fazer com que as pessoas coloquem esses bens dentro de uma empresa, que para eles vai ser melhor, porque a pessoa vai crescer. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Vamos sim. Vamos continuar nessa linha do inventário para chegar, porque eu estou sabendo que aqui mesmo em São Paulo, no Brasil, o valor do inventário será aumentado. Sim, real, doutora? É real. Já tem um projeto de lei, né,
do nosso governador, que está aí querendo aumentar esse imposto para 8%. Por quê? 8% é o teto que a lei no nosso país diz que você pode cobrar de imposto. Cada estado ele vai cobrar um percentual dentro desse teto máximo de 8%. Então, está previsto já esse aumento aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, se eu não me engano, é 8%. Manaus é 2%. E assim vai. Cada estado vai cobrar uma alíquota dentro desse teto máximo. Sim. Tá? Deixa eu esclarecer um pouquinho. Significa o quê? Que serão apreciados os valores dos bens, de todos os bens trazidos ao inventário, e sobre o valor desses bens, 8% terá que ser recolhido como impostos. Isso, exatamente. E é um imposto é um imposto... É o ITCMD, é Imposto de Transmissão, Sim. Causa morte e doação. Então, a partir daí, a minha herança começa a ser desvalorizada, então. Ah, sim, perfeitamente, né? Não, e te digo mais, viu? Tem um projeto de lei no Senado Federal, Sim. que isso vai passar, é certo, tá? A gente só não sabe quando, mas vai passar. Que vai alterar esse valor para 20%. Muito, né? Muita coisa, né? Muita coisa. A gente trabalha muito e tem que pagar. Nós brasileiros trabalhamos tanto, Verdade. não é? Não que outros não trabalhem, Sim. mas é um imposto altíssimo, não é só Porque não é só isso, né? Tem outras coisas que você paga, né? Sim. Às vezes também a gente pensa assim, puxa, mas o inventário eu vou fazer. Não, mas se você também não tiver recursos, ou mesmo até aquela poupança e tudo mais que você guarda, ela também vai ser a soma de todos esses bens, né? Ela vai acoplar todos esses bens também, não é? Mas esse imposto ele vai recair mais em bens imóveis. Ah, sim, sim. Doutora, e por exemplo, se eu tenho um bem não registrado... Desculpa, uma correção. Tá? São bens realmente imóveis, como casas, terrenos, para deixar mais claro para o nosso ouvinte. Tá. E também veículos entram? Veículos, até dinheiro que você tenha, né? Tudo vai entrar. Tudo vai entrar. Então, é necessário, doutora, informar todos os bens no inventário. Sim, com certeza. E, por exemplo, quando se tem um bem e esse bem, ele não é registrado no nome do falecido e tudo mais, como faz? Ele deve ser trazido ao inventário também? Deve sim, é quando você tem a posse, né? Sim. Você tem apenas a posse, você não tem o domínio. O domínio é quando você tem a escritura, o registro ali. Então, Certo. você só tem a posse. Certo. Você deve trazer sim para o inventário. Porque muitas vezes as pessoas têm bens que não estão no seu nome, não se preocuparam em transferir na ocasião, seja qualquer tipo de bem, inclusive veículos e tudo mais, estava no nome de outra pessoa e depois tem que trazer tudo ao inventário. Uma pergunta que eu também tenho curiosidade, digamos assim que eu vou dar um exemplo de alguém que tenha um valor alto numa poupança. Eu posso, os herdeiros podem já antes do inventário dividir esses valores entre eles ou tem que ser resguardado até o final do inventário? Boa pergunta. Tem que ser resguardado sim. Porque a partir do momento que é informado a morte, até o próprio banco, o gerente vai bloquear a sua conta. Ninguém vai ter acesso. A não ser que naquela conta tenha um dos herdeiros, né, que esteja junto com aquela conta, aí ele vai poder movimentar. Mas isso dá muito problema com os outros herdeiros. Então, o correto é deixar ninguém mexer em nada. Ninguém e fica reservado. Pode mexer, tem que Não. ser reservado tudo, inclusive os valores bancários, para que após o inventário seja realmente reconhecido os herdeiros para uma possível divisão. Exato. Né? Você pode também, em comum acordo com os herdeiros, requerer ao juiz um alvará para liberação dos valores. Ah, até sim. mesmo para pagar o inventário, pagar as despesas e para manutenção do patrimônio.
Sim, sim. Inclusive, então você pode estar também pedindo autorização para fazer isso. o profissional que está também atuando nisso, né? Sem dúvida. E qual o percentual, doutora, hoje de um profissional que trabalha, que vai fazer o inventário? Hoje, de acordo com a nossa tabela da UAB, você pode cobrar no mínimo, pelo menos aqui em São Paulo, né? De 5% até 10%. Certo. Se tiver litígio, muitas brigas, né, entre os herdeiros, você vai cobrar um teto de 10%. É o mínimo, né? A maioria dos herdeiros brigam, doutora? Muito. Esse aqui é o problema. Muito. Desculpa, doutora. E quando é deixado um testamento, então, onde o patriarca ou a matriarca deixa uma parte maior para um determinado filho? Nossa, eles entram querendo anular o testamento, é uma briga danada. Aí isso aí vai para 10, 20 anos. Qual é o prazo da abertura do inventário, doutora? Você tem 30 dias para abrir o 30 inventário, dias. né? Agora na pandemia permanece os 30 dias ou deram... Permanece, não, permanece. Tá. Tem aqui nos cumprimentando o Gerson do Ceará, obrigada. Samanta de Anália Franco, a Simone dos Jardins, Sebastiana de Itaquera, um beijo, meu amor. Rosa de Alphaville participando, todos bem juntinhos de nós aqui na Rádio Elite FM. Jaqueline de Vila Mariana, Ramon do Chile. Ramon, muito obrigada de estar aqui compartilhando conosco aqui no Brasil. Recebe aí o nosso carinho. Bruno de Belo Horizonte, a Camila de Guarulhos, a Marli de Vila Madalena, muito obrigada, Marli. O John de Londres, olha aí, também participando. Nós temos muitos ouvintes em Londres. Muito obrigada, meus queridos. A Márcia de Curitiba, a Maria de Lisboa. E uma pergunta, doutora, é possível vender um imóvel em inventário? A Maria de Atibaia está perguntando, enquanto o imóvel está no inventário, é possível vender esse imóvel? É possível, sim. Desde que os herdeiros entrem num acordo e concordem, você pode pedir um alvará para o juiz para vender esse imóvel. É óbvio que o juiz vai pedir que você apresente avaliação para vender por um valor justo, né? Mas é possível. Se todos concordarem e pedir um alvará para o juiz, é possível. Ele libera. Tem que ter alguma razão para isso ou simplesmente... Não, se todos concordarem, pode pedir para o juiz dos dá. E nós temos aqui uma pergunta, doutora. Os cônjuges dos herdeiros têm direito à herança? Os cônjuges dos herdeiros. Depende qual regime de casamento eles casaram. Por exemplo, sim, se eles casaram com a comunhão parcial de bens, eles só vão ter direito aos bens conseguidos depois do casamento. Se for com a comunhão universal de bens, eles vão ter direito, sim, inclusive à herança, um do outro. É mesmo? É mesmo. É isso, doutora, no direito tem muito a palavra depende, né? Muito. É verdade. É uma palavra que faz parte do dicionário dos advogados, né? Porque, na verdade, tudo tem que ter uma razão e outra coisa. Tudo depende de como você está. Qual é o regime de união? Será que são os mesmos filhos? Será que não são filhos de outro relacionamento, de outro casamento? Tudo depende, né, doutora? Que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, tem as suas peculiaridades. E isso realmente, por vezes, dificulta bastante o nosso trabalho. Porque, de repente, aparece um filho de um casamento, um outro filho de outro relacionamento. Sempre existe uma surpresa. Depois que você morre, começa a aparecer cada coisa cabeluda. Depois nós conversamos isso ali à parte. Aí é o problema. Saber de tudo. Olha, o André, de Emirados Árabes, está aqui acompanhando o nosso programa. A Denise de Santana, o Marcos de Arthur Alvim, muito obrigada. Nós temos mais perguntas. Doutora, quem vive em união estável tem direito à partilha dos bens do seu companheiro, a união estável?
A união estável ela funciona da mesma forma como pelo regime da comunhão parcial de bens. Certo. Então, tudo aquilo que você construir com seu companheiro, com seu parceiro, durante essa união, após essa união, sim, você tem direito. E você vai dividir com os filhos deles, né? Sim. Agora, a união estável, ela segue como uma união parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Seria o tipo de regime de casamento. Do né? regime de casamento. E isso tem algum período ou não? Começa a conviver pouco tempo, ela já faz parte dessa comunhão? Não. Tem que ter acima de 2 anos, né? Você tem que comprovar. Às vezes a dificuldade é comprovar. Porque nem todo casal pensa e lembra que tem que ir num cartório, né? E registrar essa união estável. Quando isso não é feito, você pode sim comprovar que você vive realmente com aquela pessoa com o ânimo de formar família, né? Com essa intenção. Não é apenas um namoro. E aí sim você vai ter que provar. Você vai ter que levar documentos para o juiz para provar realmente que você já vive algum tempo com aquela pessoa em união estável. Às vezes até você, dependendo da situação, quando os filhos não concordam, porque tem muito disso, você vai ter que entrar até com uma ação de reconhecimento de união estável. E aí é mais demorado, né? demorado. Então, o ideal para os casais assim é fazer um documento, documentar, né? Documentar. Para o futuro, que é um planejamento que não deixa de ser um planejamento para o futuro também. E isso é até provado através de quando você declara na própria empresa que você trabalha, que aquela pessoa é sua dependente. Quando você faz um convênio médico e coloca essa pessoa como sua dependente ou seu dependente. Isso tudo já se torna um documento que prova. Que vai comprovando o tempo dessa união, né? Exatamente. Doutora, e existe, é sobre isso que nós queremos falar, que eu acho assim de extrema importância. Existe um novo sistema de planejamento sucessório, o qual chamamos de holding familiar, que está sendo muito já usado no Brasil e que anteriormente não se conhecia. Então, eu gostaria muito de conhecer esse holding familiar e que os nossos ouvintes também possam saber que existem outras formas menos cara, menos demorada, para se fazer um inventário e um planejamento futuro. Eu gostaria de conhecer isso e ninguém melhor do que você, doutora, para explicar o holding familiar. Claro, parabéns por você já estar conhecendo esse novo sistema. Isso é muito bom. Esse sistema já existe no Brasil há 40 anos, mas ele é muito pouco divulgado. Sim. E ele é mais conhecido pelos bilionários, por quem tem assim, grandes fortunas, né? Porque não pense você que eles fazem inventário, porque eles não fazem, porque o inventário sai caro. Sim. Né? Porque além de você pagar o advogado, vamos colocar uma taxa mínima de 7%, você vai pagar 1% do valor da causa para entrar com o inventário. No final, você vai ter que pagar o ITCMD, que em São Paulo aqui é 4%. Então, isso tudo vai encarecer. E com a holding familiar, que até um tempo atrás, né, a nossa classe média desconhecia e está começando realmente a conhecer, você vai gastar bem menos. A holding, holding é um nome assim em inglês que significa controlar, né? É para você controlar toda a sua fortuna, você controlar os seus bens. Não importa se a sua fortuna é uma grande fortuna ou é apenas a sua casa, que você lutou muito para conquistar. Verdade. Não importa. É a sua fortuna. É todo o fruto do teu seu trabalho. Exatamente. Certo. Então, a holding, ela é uma empresa familiar, onde você cria apenas para resguardar esse seu patrimônio. Você vai guardar esses bens lá e vai, já dentro dessa empresa, colocar os seus herdeiros como seus sócios cotistas. Porque a holding familiar, ela é regida pela lei das SAs. Ah, sim. Tá? Ela é uma empresa. É uma empresa. Uma empresa. Ela tem um CNPJ, tudo. É uma empresa regida pela lei 6.000...
404 de 76, né? De 76. De 76. A partir do momento que você coloca os seus bens, você vai estar resguardando também. Por quê? A priori, ninguém está livre de sofrer um revés. É né? verdade. Então, você pode... Hoje, nossa, o que mais acontece, né? E aí você pode ter um problema judicial, uma execução, uma cobrança. E se os seus bens, aquilo que você lutou para ter, para deixar para os seus herdeiros, se você tiver lá dentro, guardado num cofre, essa ação judicial, essa cobrança, não vai atingir os seus bens. Esse cofre a gente fala empresa isso, que resguarda os nossos bens. A gente chama de carinhosamente um cofre. O cofre. Né? O holding ela fica guardada ela fica lá. guardadinha ali naquela empresa. Isso. E os seus sócios são os seus herdeiros. Certo. Você, o dono de todo esse patrimônio, vai ser o dono até o fim. Enquanto você não morrer, seus filhos não vão, seus herdeiros não vão poder colocar a mão, não vão poder abrir esse cofre para passar para o nome deles. Né? Porque tem todas as cláusulas contratuais, né? É tudo bonitinho, organizado, fica tudo lá dentro. E quando realmente você não estiver mais aqui, aí os seus filhos poderão ter acesso a esse cofre e até o registro de imóveis e passar para o nome deles esses imóveis. E, digamos assim, é um casal. O casal tem os filhos e como fica? Um falece. Existe ali aquela empresa. Uhum. Automaticamente, quem vai ter o controle dessa empresa no falecimento de uma das partes? É o marido, são os filhos? Boa pergunta. Funciona assim, você vai, cada holding, ela vai ser realizada de acordo com a vontade da família, tá? Então, de repente, o casal põe lá uma cláusula em que os herdeiros só vão poder ter acesso legal e direto a esses bens quando os dois partirem. Tá? Interessante. Quando os dois. Porque acontece muito, de repente morre o pai, aí fica a mãe. Aí, coitada da mãe, né? Sempre tem aqueles filhos mais danados. Não, eu quero vender, eu quero a minha parte, não sei o quê. E, às vezes, a mãe fica ali agora. Mas como é que vai vender a casa, né? Eu moro nela ainda, onde eu fico. Vocês vão tirar de mim. Exatamente. Então, até para resguardar isso e proteger, né, tanto o homem como a mulher, isso, claro, depende da vontade do casal. Você pode colocar essa cláusula. Só vão poder ter acesso quando não tiver mais nenhum aqui, quando os dois morrerem. Então, essa cláusula, ela é legal. Eu posso decidir que, no meu falecimento, meu companheiro é quem vai assumir a minha empresa, que eu planejei durante toda uma vida, e após o falecimento, queira ou não os filhos, eles não vão tocar nesse cofre, é isso? Exatamente. Nem o mais bonzinho, né? Não. Você pode colocar também, se você quiser, qualquer um dos herdeiros como administrador. Só que você põe uma cláusula que ele só vai poder fazer qualquer coisa com a sua anuência. Então, ele não vai poder fazer nada. Entendi. Ele pode estar como administrador, mas não vai poder fazer nada. Desde que aquele patriarca ou a matriarca não digam sim. Só eles que vão poder realmente decidir. Agora E pode também finalizar a empresa a hora que quiser. Voltar atrás, decidir, pronto. Quero continuar com isso, mas antes eu quero agradecer a você, Paulo, de Sergipe. Também a você, João, de Vila Madalena, muito obrigada pela participação. A você, Joana, de Vila Mariana, muito obrigada pelo carinho. Solange, de Jandira, Joana, do Jaçanã, obrigada, meu amor. Suzana, de Santo André, participando aqui conosco, com carinho. Luciana, de Emirados Árabes, muito obrigada, meu amor. Helena, do Horto Florestal, Jamil, de Emirados Árabes, Camila, de Moema, obrigada. E o William de Santos, um beijo para todos vocês, viu? Com muito carinho. E continuando um pouquinho aqui a falar, eu quero continuar falando como se inicia essa holding, doutora. Digamos, o seu cliente chega no seu escritório, convida os empresários, eu não sei, fala, eu quero me planejar.
Eu quero tornar tudo o que eu tenho por o meu imóvel, tudo que eu tenho, eu quero que seja guardado nesse cofre chamado holding. Como que se faz isso? Qual é o procedimento inicial? Então, inicialmente nós vamos verificar toda a documentação, né? Vamos analisar o caso, vamos fazer uma análise para ver realmente que tipo de holding, porque tem vários tipos de holding, né? Nós vamos fazer para aquele cliente. Sim. E a partir do momento que nós detectarmos realmente se o caso é de uma holding, que tipo de holding, nós vamos colocar todas as situações para ele e o que é melhor para ele. Sim. E aí, então, nós vamos seguir com ele concordando com a abertura de uma empresa. Nós abrimos a empresa, dias depois, uma semana depois, que seja, nós vamos integralizar o patrimônio, né, dessa empresa com o patrimônio da pessoa física. Certo. E o detalhe muito importante e o que traz um diferencial para as holding é que todos os bens imóveis que virão para dentro dessa holding, que é o patrimônio da pessoa física, eles vão vir com o valor que você declara no imposto de renda. Também. Né? Por exemplo, isso, digamos que você comprou um imóvel há 20 anos atrás, você pagou, sei lá, 100 mil reais, por exemplo. Sim. E hoje esse imóvel está custando, vamos dizer, 1 milhão. Sim. Ele vem para a holding, dentro da holding, pelo valor que você declarou no imposto de renda. Se você não fez os ajustes anuais, está naquele valor que você comprou. Ele vem para dentro da holding, pelo valor de 100 mil. Quando você morrer e os filhos forem ter acesso e precisar pagar o ITCMD, que você vai ter que pagar isso aí. O diferencial que você vai pagar, esse imposto causa-mortes, em cima do valor que você declarou no imposto de renda e não no valor de mercado. Como é o inventário, né? O inventário hoje, o imóvel é atualizado, né? O valor não corresponde mais ao valor que está na venda, não é mais o valor venal, e sim aplica-se o valor comercial. Comercial. Isso é lei, doutora? É lei. É obrigatório. É obrigatório. Então, o recolhimento será sobre o valor do imóvel atualizado para a data do Isto inventário. se for inventário, né? Sim, o inventário. Na holding, não. Na holding é no valor que está na sua declaração de imposto de renda. Muito diferente. E, doutora, e as empresas? Porque o empresário, ele pode colocar as suas empresas também na holding, isso entra como empresa, isso entra como cotas, como que é esse patrimônio? Então, a holding familiar, ela é por cotas de participação. Então, ela pode participar de outras empresas como sócio cotista. Aí tem toda uma situação em que nós colocamos também as outras empresas, né? E elas passam a ser controladas, né? Tem uma segunda célula, uma terceira célula, depende de cada caso. Sim. E você pode trazer, sim, as suas empresas, só que só vai ter uma diferença aí, que é a questão contábil, né? Então, eu vou repetir apenas para um esclarecimento melhor. O meu imóvel, ao ir para a holding, que é essa nova forma de eu planejar, de eu garantir o futuro dos meus bens para os meus herdeiros, ela vem por valor de cotas. Então, ela entra no valor do imóvel, quer dizer, o meu imóvel se transforma numa cota daquela empresa. Sim, por exemplo, você traz um imóvel que custa 100 mil reais. Certo. Então, vai ser 100 mil cotas. E você vai dividir essas cotas entre os seus herdeiros. Que é o imóvel, mas ele Sim. está ali na empresa como cotas. Cotas, né? Exatamente. Muito interessante. E digamos, doutora, que no decorrer da vida, eu passe por uma situação difícil, essas cotas podem ser tiradas? Eu posso usar essa cota que é o meu bem para vender ou não? Pode. Eu vou ter esse acesso. Você vai poder fazer o que você quiser. Enquanto você é administradora, você vai poder fazer o que você quiser. Você pode vender diretamente pela empresa, você pode tirar da empresa e vender como pessoa física.
Aí é todo um estudo que vai se ver contabilmente o que vai ser melhor para você. Isso é caso a caso. É um estudo feito caso a caso. Mas o interessante, o melhor disso é que está bem resguardado. Sim. E os herdeiros não terão aquela dor de cabeça, daquela disputa. Eles já sabem que ali já existem cláusulas determinadas. Eles são informados ou não? São, porque eles têm que assinar, né? Okay. Eles integram também, né? Eles são sócios, né, da Hold. Sim. Então você tem que estar com toda a documentação deles, eles vão assinar ali junto. E tem várias cláusulas que você pode colocar ali. Cláusulas de inaliabilidade, cláusulas de incomunicabilidade. Então, para resguardar realmente o patrimônio que você formou durante a tua vida, para que os filhos, ou seja, quem for o teu herdeiro, ele dê continuidade, e isso também se torna um presente, né, doutora? Com certeza. Porque, de repente, um filho ter o privilégio de receber um presente que é uma herança dos pais para ele, deve ser muito bem resguardada. Nossa, não é, doutora? Eu posso te falar que isso é uma demonstração de amor. É uma demonstração de carinho. Porque quando você deixa os bens tudo bagunçado, sem um planejamento, que os filhos têm que correr atrás de documentação e fazer inventário, gastar uma nota, o dinheiro que não tem. Porque às vezes nem faz inventário, porque não tem como pagar o inventário, né? A maioria, muito os filhos chegam a falar assim, meu Deus, meu pai morreu, minha mãe morreu, me deixou, foi um abacaxi. E agora? Por que ele não resolveu isso antes, não é? E acaba realmente reduzindo o valor, né, do seu patrimônio. E muitas vezes os filhos gostam de nos culpar, não é, doutora? Sim, mas isso é fato. Ai, desculpa, eu tô com o Gabriel aqui na minha frente. Gabriel, eu te amo, Gabriel. Não, os filhos vão falar. Alguns. A minha filha não é assim, ela tá me ouvindo agora, você não, meu amor. Não, mas olha, eu posso te garantir que em algum momento os filhos vão falar, poxa, por que não deixou organizado? Mas vamos ouvir alguns áudios. Vamos lá, querida. Dos nossos ouvintes, obrigada, queridos, nos acompanhando. Boa tarde, meu nome é Afran, moro aqui na Santa Cecília, estou ouvindo o programa Momentos com a doutora Sônia. Obrigada, Fran. Um beijo, meu amor. Olá, sou a Solange Tavares do Ibiri. Gostaria de parabenizar a doutora Sônia pelo programa Momentos e dizer que estamos ligadinhos aqui na Rádio Elite. Estou ligadinha. Parabéns. Também estamos aqui, eu e a doutora, ligadinhos em vocês também, viu? Olá, sou a Tainá Antunes, da Casa Verde. Gostaria de parabenizar a doutora Sônia pelo programa Momentos e dizer que estamos ligadinhos aqui na Rádio Elite. Obrigada, meu amor. Um beijo. Isa aqui de Pirituba. Estou ouvindo o programa Momentos na Rádio Elite. Parabéns, Rádio Elite. Programa maravilhoso. Ô, de Cuba. Um beijo, muito obrigada. É uma honra muito grande ter você nos ouvindo. Olá, eu sou a Marcilene de Osasco e estou ouvindo a Rádio Elite no programa Momentos com a doutora Sônia. Obrigada, meu amor. Obrigada por estar participando conosco, viu? Muito obrigada. E temos aqui, meu amor, uma pergunta também do Orlando. O inventário pode ser feito em cartório também, doutora? Sim, com certeza. Esse é o inventário extrajudicial. Ele pode ser feito no cartório, mas obrigatoriamente você tem que contratar um advogado e todos os herdeiros têm que estarem de acordo e serem já maiores de idade. Esses são os requisitos para que você possa fazer o inventário no cartório, que é o chamado extrajudicial. O extrajudicial, todos os herdeiros têm que ser maiores. Sim. E concordarem, logicamente, né? Estarem de acordo. E se um discordar? Aí pronto. Aí pronto, você vai para o judicial. Vai para o judicial.
seja a cláusula que for, Não importa. um discordou, vai para o judiciário. Querida, por que e me fala um pouquinho sobre a importância de deixar um testamento. Agora, isso diferencia um pouquinho da holding, né? Ou não? Eu vou lhe dizer uma coisa. O testamento é das piores maneiras de você fazer seu planejamento sucessório. Ele é terrível porque ele não te resolve nada. E nada. Porque de qualquer forma você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que entrar com um processo judicial, que você vai ter que pedir a abertura desse testamento, você vai ter que pedir o registro desse testamento. Falar um pouquinho. Doutora, me fala um pouquinho sobre porque existe um testamento. Você vai ao cartório e toma ciência deste testamento. Exato. Então, é obrigatório fazer a abertura desse... Obrigatório, está na lei. Obrigatório. Existe um testamento, é obrigatório você tem que fazer. Entrar. E se eu não entrar com esse testamento? Você não vai poder fazer a partilha. Porque ele automaticamente, ele está no cartório, ele vai aparecer. Ele está no cartório, mas você tem que entrar com um processo judicial. O Ministério Público também faz parte disso. E aí sim ele vai ser registrado e ele vai ter, vamos dizer assim, ter valor jurídico. Só a partir desse procedimento. Então, em qualquer caso, existe um testamento, é necessário a ação, primeiro, para que esse testamento seja reconhecido para fazer a partilha dos bens. Que é a abertura do testamento, o registro do testamento e, na sequência, o cumprimento dele. Porque muitas pessoas, né, hoje, claro, as leis mudaram muito, não é, doutora? Mudaram muito. Antigamente não existia nada disso e os pais, assim, com a melhor das intenções, no sentido de proteger seu herdeiro. Sem dúvida. Sempre fizeram os testamentos para eles mesmos ficarem tranquilos, descansados, com a certeza de que a forma que eles conheciam para proteger o patrimônio, né? Mas hoje não há mais necessidade disso, né? Não. Hoje você pode garantir através de outros meios que esse patrimônio não seja diluído no decorrer dos anos, não é? E que garanta até os descendentes dos próprios herdeiros, não é? Sim, sem dúvida. Muito, muito interessante tudo isso. E, doutora, com tudo isso nós já entendemos um pouquinho a diferença entre o inventário e o holding familiar, né? Fale um pouquinho desses aspectos, se tem mais algum aspecto quanto a essa diferença. É muito difícil fazer com que as pessoas entendam essas diferenças do holding? Não é difícil. Não é difícil porque se eu falar para você que o maior benefício é a proteção dos bens, o segundo benefício é econômico, porque você vai gastar muito menos com a holding do que com o inventário. Sim. Então, você vai ter aí uma liberdade de, ainda em vida, poder agraciar todos os seus herdeiros ou alguma outra pessoa. Os bens, quando eles vão para a holding, para a empresa, você não vai pagar ITBI. Não paga? Não, você não paga. Não. Eu posso fazer, ele fica lá, eu não necessariamente tenho esse imposto para pagar. Não precisa pagar. Não precisa ser pago. Não, ele vem, ele entra e pronto. Você não vai pagar nada por conta disso. Você só vai pagar o ITCMD quando você morrer. Que aí vai ter que passar da empresa, aí no caso da empresa, para os herdeiros, né? Que é esse valor 4%. De 4%, Isso. mas hoje, né? correspondente ao valor venal do imóvel e não o valor de mercado. Nem é o valor venal, é o valor que você comprou à época. Isso, o valor que foi comprado. E eu posso também, dentro disso, da holding, eu posso estar substituindo o bem, não é? Eu posso de um bem menor, eu posso trocar por um bem maior e colocar esse novo bem também na holding? Pode. Você pode desintegralizar um bem e colocar outro, não tem problema.
Doutora, e quanto os herdeiros que possuem dívidas? Como faz com o inventário? Bom, isso é um problema, porque a holding, ela não está aí na lei para pessoas que querem fraudar os seus devedores, né? Se você já tem uma dívida, já tem uma execução, e você colocar todos os seus bens dentro de uma holding, você corre o risco, sim, de o seu credor descobrir e então entrar com ação, né, dentro do processo que ele está fazendo a cobrança, pedir para o juiz a desconsideração da personalidade jurídica. Entendeu? Sim, porque ela se torna uma personalidade jurídica, sim, né? Aí você vai tirar essa personalidade e falar, opa, os bens eram dela, ela colocou dentro da empresa para não me pagar. Entendi. Entendeu? Popularmente falando é isso. Sim. Ela colocou aqui para forjar isso aí e ela está me fraudando. Então, eu quero que desconsidere a personalidade jurídica para os bens voltar para ela e eu quero esse bem para mim, para pagar a minha dívida. E aí, no caso, pode prejudicar os outros herdeiros também. Não vai prejudicar os outros herdeiros no total, porque só a parte que corresponde a essa pessoa é que vai sofrer esse prejuízo. Mas no caso, doutora, de empresários, por exemplo, porque hoje em dia as empresas estão passando por muitas dificuldades, né? Estão. E no caso, não é que queiram fraudar, mas já querem garantir o futuro, que essa empresa vá, e já pensando numa recuperação e tudo mais. Mesmo atuando com essa empresa, ela estando ativa, mesmo assim ele tem que esperar um pouquinho para colocar na holding ou pode colocar? Olha, você até pode colocar, mas é um risco que você corre. Certo. Aí é melhor se resguardar primeiro, cumprir, esperar para depois pensar nesse planejamento todo, né? Sem dúvida. É muito interessante. Agora eu tenho umas perguntas. Assim, digamos que, doutora, aí acho que entra mais no inventário. Existem muitas pessoas idosas que não deixaram herdeiros, não têm herdeiros. E querem deixar a sua herança. Como que faz? Para quem ficam essas pessoas? Porque existem hoje, com essa pandemia, muitas senhoras que não se casaram, aí os irmãos faleceram, são pessoas sozinhas mesmo. Como fica essa herança? A quem transmite? Se não tem herdeiros. Então, quando você fala em herdeiro, você quer dizer aquela sucessão legítima, que seriam filhos, né? Não tem filhos, vão para os pais. Não tem pais, vai para os avós. Aí não tem, vai para os irmãos. Aí os irmãos já morreram, vai para os sobrinhos, né? Daí depois não tem mais ninguém. Você pode sim fazer, depende, se você fala em inventário, se ela deixou já em testamento esses bens para uma determinada instituição, para uma determinada pessoa, ela pode deixar para quem ela quiser, né? Se ela deixar, ok. E aí ela pode fazer assim uma declaração e deixar como última vontade para a pessoa que esteve cuidando dela, uma cuidadora, alguém. Como é feito Quando isso? você fala deixar uma declaração, seria um testamento. Eu aconselho a essa pessoa fazer uma holding, porque ela vai ficar despreocupada. Também uma holding, mesmo que já tenha idade, não que importa. não tenha ninguém, não importa. Se ela está lúcida, em plenas faculdades mentais, ela pode fazer uma holding e lá ela pode deixar para quem ela quiser os bens dela. Muito, muito interessante, né? Tem sempre que estar ter um acompanhamento, né? Então, nós queremos agradecer, né? E eu tenho só uma pergunta. Na tua experiência como advogado, você tem alguma causa de brigas de herdeiros que demoraram mais do que 6 anos? Eu tenho várias
que já perduram aí por 15 anos, 11 anos, 18 anos. E ainda estão brigando? Estão brigando. Mas eu pergunto isso porque eu sei o quanto é. Eu vou te falar, e o extrajudicial, não pense que tão é rápido não, viu? É no mínimo 6 meses. Também, porque sempre existe alguma coisa faltando, não é? É no mínimo 6 meses, e por aí. Aparece muita surpresa, dificilmente o inventário extrajudicial se resolve em menos de 6 meses. É muito difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Então foi uma conversa muito gostosa. Muito obrigada, já minha acabou querida o nosso amiga. tempo? Pois que pena, Aqui viu? Tinha que ter umas Tava tão 2, boa a 3 nossa conversa. horas, um cafezinho, aí até a noite. Então. Com os nossos ouvintes queridos, obrigada. Um beijo para todos vocês, minha querida. Foi um prazer muito grande. O prazer é meu. Me aguarde no seu escritório, porque eu preciso muito de uma holding. E eu acho o nome muito chique. Pode ligar, a gente conversa. Um beijo carinhoso. Obrigada. Muito obrigado a você que está participando, que participou do nosso programa. E eu não posso deixar aqui de me despedir de você com uma mensagem. Lembre-se, o maior patrimônio que recebemos não é o que nós construímos na terra, e sim o que nós levaremos para Deus. Seja o amor ao próximo, a humildade e um coração sem mágoas. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira, com muito carinho. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Rádio Elite, a grife da música. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas
suas mãos e cante acredito. Acredito. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.